Restaurante Lucidez, o mais popular e visitado restaurante da cidade dos Palmares. Café, almoço e janta com os mais variados pratos da cozinha regional e preços imbatíveis. O Restaurante Lucidez fica na rua Nelson Paranhos, número 88, Santa Rosa, Palmares, Pernambuco, por trás do antigo posto e pousada Petropau. Fones 081 3662 2701 99312 2057 e 99820 6271. Restaurante Lucidez. Senhoras e senhores da TV Uno Master, muito boa noite. Estamos de volta com o nosso Ponto a Ponto. Depois do nosso intervalo e abertura, a gente volta rapidinho. Vamos tratar de assuntos da nossa política para 2022, uma geral sobre os candidatos ao governo de Pernambuco. Intervalo e a gente volta rapidinho. Linknet Telecom, sua internet com velocidade. A Linknet Telecom fica na Avenida Frei Caneca, 115, Centro, Palmares, Pernambuco. Ligue agora mesmo para os nossos contatos 081 98357 0686 3661 2630 e 98834 2031. Linknet Telecom, sua internet com velocidade. E já estamos de volta aqui pela sua TV Uno Master. Este é o seu programa Ponto a Ponto. A gente vai fazer hoje para você um release, mais ou menos da situação dos candidatos ao governo do estado de Pernambuco em 2022. É um cenário ainda muito indeciso. Já aparecem algumas pesquisas, aparecem alguns candidatos na realidade somados em determinação do próprio tempo, uns que ainda podem se vestir e outros que podem sair. Um dos pontos que aponta é o seguinte: em uma pesquisa, hoje, Marília Reis e Raquel Lira lideram pela pesquisa de intenção de voto para o governo de 2022. Diz o seguinte: o Instituto de Pesquisa Plural de Olinda testou 5 cenários com vários nomes que já se apresentam para a disputa do governo do estado nas eleições de 2022. Em todos eles, a deputada federal Marília Reis, do PT, aparece na liderança com mais ou menos folga, a depender dos competidores que estão por trás. Vamos lá. No cenário em que todos os postulantes são apresentados ao eleitor, Marília Reis aparece com 25% das intenções hoje de voto e é seguida por outra mulher, a prefeita atual da cidade de Caruaru, Raquel Lira, do PSDB, com 11% das intenções de voto. Nesse momento, no cenário, Humberto Costa teria 9% e Geraldo Júlio apenas 8%, segundo o Instituto. Aí ainda, seguidos por Miguel Coelho, com 7%, Anderson Ferreira com iguais 7%, Clarissa Tesse, do PSC, aparece com 13%, enquanto 11% disseram que nenhum deles e 8% disseram que não vota nulo e branco e 13% não sabe ou não quiseram responder. O que significa? Se hoje o PSB não tiver candidato a governador e realmente a união com o PT ela for confirmada, provavelmente eles não vão querer o PSB apostar em Marília Reis. Fato, eles querem o ex-prefeito do Recife, Geraldo Júlio. O que nos leva a não saber, até agora, qual a real razão em que o ex-prefeito Geraldo Júlio até agora não se pronunciou para ser candidato a governador de Pernambuco em 2022, já que hoje o único nome forte do PSB. O atual governador, Paulo Câmara, como não tem chance mais nenhuma, devido
já ter sido reeleito e provavelmente deverá disputar o Senado. Então, a meta das duas, eleição e reeleição de Geraldo Júlio como prefeito do Recife, e o próprio PSB que fez o menino João, que é hoje o atual prefeito da cidade do Recife, no páreo tinha Marília Reis contra o PSB e Marília Reis PT. Luta bem acirrada. Hoje veremos o PSB sem nenhum candidato provável até agora, de nome de peso. O nome de peso seria Geraldo Júlio. Mas nessa situação fica difícil. Se o Geraldo Júlio não decidir essa retomada e Marília não for a candidata ao governo do estado de Pernambuco, já que se o PT formalizar a união com o PSB, ela provavelmente vai ficar descartada dessa briga, o que poderá ocorrer na nossa visão, dentro do nosso ponto a ponto? Sobra para a oposição, Raquel Lira, Miguel Coelho, entre outros, que estão no páreo. Hoje o cenário ficaria sem a Marília Reis na disputa para Raquel Lira e versus quem viesse, ou Geraldo ou Miguel Coelho, que na concepção seria mais viável essas três cabeças provavelmente para uma disputa ao governo de Pernambuco em 2022. O que resta a nós é saber o seguinte: está cedo ainda? Está. O próprio Miguel Coelho já largou na frente dizendo que é candidato. A Raquel Lira também já formalizou que é candidata. O que sobra é que Raquel poderá renunciar à prefeitura e vai depender desses resultados para que em 2022 realmente ela comece a ir para as ruas e para a briga. A largada do próprio Miguel Coelho, que é o atual prefeito ainda de Petrolina, mas ele já largou na frente. Ele está fazendo as visitas nos pontos. Ele sabe que ele tem o Sertão, o Agreste Meridional, o Setentrional, também e o próprio Agreste, além das zonas da Mata Sul e Norte, para correr para a disputa, sem contar as áreas metropolitanas e a capital pernambucana. Nisso tudo, minha gente, o PSB ou corre contra o tempo e declara quem será o seu candidato, ou poderá ficar para trás. E aí se perde em um cenário que poderia ser favorável, já que eles têm o poder e a máquina na mão, já que o Geraldo Júlio seria a cabeça forte do partido e para o partido. Se o PT se unir ao PSB, provavelmente o PSB não vai querer Marília Reis como candidata, apoiando pelo PT, devido ao fato das eleições municipais no ano passado no Recife, em que o PT enfrentou o PSB com Marília Reis e João Campos. Mas como na política, você tem esse jogo de inflamações, né? E tem esse jogo ao mesmo tempo de situações, as inflamações poderão ficar fora para 2022, tanto entre o PSB como o PT. E nisso aí, outros partidos poderão largar muito bem na frente, se dar muito melhor em todas as situações. Estou dizendo que, por enquanto, essa clareza não está totalmente definida. É esperar que os cenários eles possam ser modificados já a partir de 2022. E haverá as convenções, né? E depois disso, as disputas começarão a ser acirradas. Não haverá tempo para que o PSB se recupere ou que o PT decida se vai fazer essa aliança ou não. Então, assim, vamos lá. Voltando para a questão, os 25% hoje da Marília Reis, se ela fosse candidata apoiada pelo PSB, esses 25% poderiam melhorar com os 8%
do Geraldo Júlio, né? Já que aí o adversário mais forte seria Raquel Lira, diretamente, e Miguel Coelho. Então ficaria Marília, Raquel e Miguel. Humberto Costa, provavelmente, eu acho muito difícil. É um nome descartado. Seria o Geraldo Júlio, se o PSB confirmar. Tá? Então, nós temos aqui Miguel Coelho, Anderson Ferreira, no empate técnico de 7%, Clarícia Técio, né? E também outros indecisos, no caso. 11% disse não votar em nenhum deles. O que significa 11%? É uma demanda muito grande de eleitores que não votam de jeito nenhum nessas pessoas, porque são opiniões formadas. Sem contar que o cenário para presidente da República não está totalmente formado para 2022. Todo mundo sabe que o PT ainda é muito forte em Pernambuco. O PP também. Agora, o PSB não colocando o seu governador, o seu candidato a governador de testa, o partido cai, e cai muito. É um prejuízo muito grande para o PSB. Temos também 8% disse que vão votar em nulo. Então, 11 com mais 8. É uma pancada. E 13% não souberam e não quiseram responder. Em outro cenário, mesmo com Raquel Lira na disputa, mantendo o segundo lugar com 11%, Marília Reis chegaria a 36% das intenções de voto, em um cenário em que não haveria nem Anderson Ferreira, nem Miguel Coelho em jogo. Neste cenário, o ex-prefeito do Recife, Geraldo Júlio, aparece com os mesmos 11% de Raquel. Isso aí é um segundo cenário, né? E Clarícia Técio sobe para 4% das intenções de voto e 15%, veja, 15% dos 11 não votaria de jeito nenhum em nenhum deles. Neste segundo cenário, o desenho só daria claríssimo, tá, para Raquel Lira. Se Marília Reis ficaria com o principal ponto. Mas ela subiria, Raquel. No melhor deles, a petista iria a 42% das intenções de votos contra 12% de Geraldo Júlio. Falei naquela questão da união entre os dois partidos. Se o PT não fizer aliança com o PSB e apontar Marília Reis como candidata, o Geraldo Júlio perderia as eleições. Mas também não deveríamos confiar, porque a mesma situação ocorreu nas eleições municipais entre João Campos e Marília Reis. E João, no fim, acabou levando a melhor. Então ficaria assim, no melhor deles, a petista iria a 42% das intenções de voto contra 12% de Geraldo Júlio, em um cenário em que não haveria nem Anderson Ferreira, nem Raquel Lira, nem Miguel Coelho. Mas aí vai, 18% dos eleitores não votaria em nenhum deles. Tá? Em mais um cenário, já com Anderson Ferreira, que participaria da disputa, mas sem Raquel Lira no páreo, a petista Marília Reis aparece na frente mais uma vez, com 41% e Geraldo Júlio só teria 11%. Anderson Ferreira do PL, 6% das intenções de voto e Clarícia Técio manteria 4%. O cenário em que a petista reduz a sua vantagem contra o socialista Geraldo Júlio do PSB é aquele com a entrada do prefeito de Petrolina, Miguel Coelho. Esse é o nome, cuidado. Nesta situação, a petista aparece com 37% das intenções de votos, Geraldo Júlio teria os mesmos 11%, mas já o prefeito Miguel Coelho subiria daqueles 7% para os 10%. Nesse cenário. São 4 pontos acima de que Anderson Ferreira no cenário anterior. Esse cenário aqui, a subida do Miguel,
já vem sendo desenhada em várias pesquisas também. No primeiro mandato de Eduardo Campos, ele largou as eleições em quarto lugar. Ele foi para o segundo turno e ele foi eleito governador. Então, assim, não duvide do fato em que hoje o cenário aponta mesmo para Marília e Raquel, e a vinda de Geraldo Júlio se confirmada, mas um crescimento do jovem Miguel Coelho, que é justamente filho do Fernando Bezerra Coelho, aliado do presidente Jair Bolsonaro. Confirmando tudo isso, é a família Coelho em um páreo e uma boa disputa. Nestes casos, se a Raquel se a Marília não disputar, se o Júlio for apontado, o Geraldo Júlio for apontado como candidato, mais o Miguel Coelho, a gente vai ter uma eleição basicamente aberta para os três. Não apostaria muito tanto nos outros, né? No Anderson, na Tessia, não muito. Eu deixaria mais um cenário vivo para os três. Se não sair, Marília, e se não sair, o Geraldo Júlio. É apontar entre Raquel e os Coelhos, que é o Miguel. Tá? Essa disputa é bem clara. E é uma disputa muito pesada. E as pessoas têm que entender que é uma mudança radical que poderá ocorrer nas eleições de 2022, caso o PSB perca a hegemonia de 16 anos no poder. Entenderam agora? É muito complicado. Olha, só para finalizar, dar uma rapidinha para vocês. A audiência pública debate o reconhecimento dos animais nos humanos. Caruaru ocupa hoje a terceira posição entre os municípios que mais contrataram. Caruaru, viu? Tem um fato de que Caruaru é onde o cenário favorece a ela, Raquel Lira, né? Em que Caruaru ocupa a terceira posição entre os municípios que mais contrataram em Pernambuco. Isso pós-pandemia, minha gente, né? É um cenário bastante aceitável. Olha, a audiência pública debate o reconhecimento dos animais não humanos como seres cientes em Caruaru. Deixa eu ver por aqui. Tem mais ainda algumas informações, só para a gente encerrar. Paulo Câmara prestigia a inauguração do Centro de Atendimento ao Eleitor em Camaragibe. O Paulo, de repente, ele resolveu sair do gabinete. Está numa correria. Favorecendo a quem eu não sei. Né? O governo de Pernambuco injeta 3,3 bilhões na economia em 30 dias. Cabo realiza buscas ativas de estudantes que ainda estão fora da sala de aula. É um bom incentivo. Mendonça Filho garante recursos para a saúde de Lagedo. Começou a correria, né, dos deputados estaduais e federais, justamente para poder se garantir numa reeleição. Senado volta a projeto de Renata Abreu contra a violência feminina. Esse aí é a melhor notícia que a gente poderia dar. Bom, nosso ponto a ponto de hoje, a gente deixa essas questões para que vocês consigam definir e analisar muito bem. Vamos esperar. Vamos esperar porque o cenário poderá mudar e muito a partir do próximo ano. Vamos ver se o Geraldo Júlio aparece na realidade como candidato ao governo de Pernambuco. Agora, a gente deve parabenizar, deve fazer as críticas quando são necessárias. Mas vamos realmente elogiar a demanda atual do governo municipal aqui da cidade de Palmares. Vem numa crescente. Vem numa crescente de obras, de melhoria. Sabemos que não se agrada a todos, na realidade, mas o elogio vai para a parte administrativa, através do prefeito Júnior Melo, pelas ações que vêm sendo feitas e retomadas. Já falamos aqui com o Mário Bros sobre o trânsito, já trouxemos aqui também o secretário da Agricultura, Givanildo Marques, e
tentamos retomar ainda agora nos próximos programas em novembro, essas questões também das nossas políticas e também das situações da cidade. Mas está de parabéns a todos, está de parabéns a você, que sempre nos acompanha aqui, a toda a programação da nossa TV Uno Master, tanto na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube. Desejamos a todos um bom feriadão que vem pela frente aí, né, agora. Neste dia 28, hoje, dia do servidor público, parabéns a ele, mas as prefeituras resolveram comemorar no dia 1º de novembro, já que dia 2 de novembro é o dia de finados. Então houve uma emenda para um feriadão que já começa nessa sexta-feira. Aproveitem, muita cautela no trânsito, muito cuidado, que é isso que a gente espera que vamos aproveitar, mas vamos voltar para trabalhar. Saúde e paz, porque o resto com certeza a gente corre atrás. Restaurante Carne do Sol da Morena, a verdadeira culinária brasileira, a melhor carne do sol do interior pernambucano, ambiente climatizado com qualidade, melhor preço e atendimento da região da Mata Sul. A Carne do Sol da Morena fica na Praça Mauriti, número 18, Centro, Palmares, Pernambuco, ao lado da Biblioteca Municipal Fenelon Barreto. Fones 081-3661-0455, 99932-0308 e 99628-0377. Carne do Sol da Morena, o seu restaurante em Palmares. A Casa das Plantas Flores Bela tem a maior variedade e os melhores preços da região em plantas ornamentais, árvores frutíferas, árvores nativas, substratos, caqueiras e adubos em geral. São 2 lojas em Palmares para melhor lhe atender. Loja 1, BR-101, bairro Japaranduba, ao lado da Cerâmica Natália. Loja 2, Avenida Estácio Coimbra, número 54, Centro, em frente à Catedral de Nossa Senhora da Conceição. Telefone 81999811662. Casa das Plantas Flores Bela. A beleza e a natureza moram aqui.